toda a história tem um começo, mas todo começo é um início relativo a algum outro acontecimento anterior. Cada um tem uma narrativa a contar e cada narrativa começa exatamente no ponto de interesse do seu narrador. Entretanto, o começo da história, de qualquer história, pode não coincidir com o começo daquele que está contando a história. Ficou confuso? A grande narrativa bíblica começa com a primeira verdade absoluta. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O princípio marca o início mais elementar de todas as coisas. É quando Deus, o Criador, começou a formar todo o ambiente, o universo dentro do qual Ele colocaria as suas imagens reais, os seres humanos. Mas você já parou para pensar que ao mesmo tempo que Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nos conta sobre o começo de todas as coisas, Gênesis, o mesmo livro, se cala elegantemente sobre a origem do próprio Criador? Antes da criação, o Criador já existia. Desde quando? Você vai me perguntar. E posso certamente te responder, desde sempre. Deus sempre existiu. Ele é eterno. Não existe início para Deus, porque Deus simplesmente era, é e sempre será. O salmista canta da seguinte maneira: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Dentro do primeiro grande ato da história de Deus, o Criador se revela como aquele que sempre é Deus, imutável e eterno. É fiando nesse fato, nesse dogma formativo de toda a Escritura, que podemos caminhar para o ato da criação e o seu propósito. Quando lemos os 2 primeiros capítulos de Gênesis, nos deparamos com uma peça literária maravilhosa, porém complexa. Embora os povos da antiguidade, desde os egípcios até os mesopotâmicos, todos eles tivessem cada qual a sua maneira de narrar esse início, o relato bíblico é único. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Numa primeira leitura, é estranho notarmos que os atos da criação de Deus começam em um ambiente aparentemente caótico. A terra era sem forma e vazia, não havia luz e apenas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ao mesmo tempo que o texto de Gênesis é claro na sequência da criação, é misterioso, pois nesse ponto não nos explica o que aconteceu para que houvesse um estado de caos. Os povos antigos criam que era nesse caos que não somente o universo, mas também os próprios deuses vinham à existência. Nesse sentido, Gênesis, embora não explicando que caos seria esse, nos revela algo que dentro do contexto em que esse livro foi revelado e registrado, era uma revolução. O Deus de Israel é diferente. Ele não teve origem. Ele governa sobre o caos e dessa situação informe e vazia, cria a partir do nada tudo o que existe. O ato da criação nos ensina que Deus, o verdadeiro e único Criador de todas as coisas, é distinto de sua criação. Enquanto os antigos pagãos criam que os deuses e o universo vinham a existir por meio de um emaranhado de conjunções e ligações, o Deus dos hebreus é independente e autossuficiente. Ele existiu muito bem sem a criação e não depende dela para nada. Mas ao olharmos sob outra perspectiva, entendemos que nós que somos feituras de Deus, nós que dependemos absolutamente do nosso Criador para tudo. É Deus quem dá a vida. É Ele quem a recolhe. Ele cria e desfaz. Ele é soberano. O teólogo holandês Herman Bavinck disse: as Escrituras advertem primariamente contra qualquer tentativa de confundir Deus com a sua criação e cortam toda a incredulidade pela raiz, assim como toda a falsa fé e superstição. Deus e o mundo são distintos em essência, separados como Criador e criatura. O relacionamento entre Deus, o Criador, e a criação é o início da história como nós a conhecemos.
esse Criador, ao fazer tudo o que fez de forma absolutamente criativa e nova, tinha um propósito muito claro. A Confissão de Fé de Westminster organiza vários textos das Escrituras e faz a seguinte declaração: ao princípio, aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, visíveis ou invisíveis. De forma resumida, Deus fez tudo para a exaltação da sua própria glória. É aqui que devemos parar por um instante e refletir em uma coisa. A grande história bíblica não é uma sequência de fatos desordenados que Deus tentou organizar enviando a toque de caixa seu Filho Jesus para ver se as coisas tomavam um jeito. Não. A história começa e termina na glória de Deus. Em outras palavras, o fim da história de Deus é a sua própria glorificação, a glorificação do seu nome em função de tudo o que foi criado. Aliás, o próprio relato da criação em Gênesis 1 e 2 tem como foco o Deus Criador. Nós, suas criaturas, fomos feitos com uma missão que cumpre o propósito de glorificar esse Criador. Fomos feitos do pó da terra, à imagem e semelhança de Deus, para ser na terra sacerdotes que elevam a Deus a adoração de toda a criação nesse mundo, que foi justamente criado para ser o templo onde esse encontro acontece. O Éden é o epicentro, o santo dos santos, a partir de onde o ser humano, multiplicando e frutificando sobre a terra, levaria o conhecimento da glória de Deus a todas as partes desse mundo. Fomos feitos para sermos vice-reis, bons mordomos de toda a criação, para que ela, mais e mais, reflita a grandeza do Criador. No Éden, a miniatura do templo cósmico de Deus, homem e mulher foram colocados para que servissem a Deus e nele vivessem a plenitude. Fomos feitos para, diante de Deus, de forma representativa, sermos bênçãos e abençoarmos e vivermos a verdadeira felicidade que apenas podemos ter nele. A glória de Deus na criação e por meio dela nos revela outro fato que deve alegrar o nosso coração. Tudo tem um propósito definido e determinado por Deus. Nós dizemos que o Criador tem um decreto e que a criação é o primeiro grande ato desse agir de Deus, principalmente na vida daqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. Como podemos crer que foi de fato Deus que fez todas as coisas? O autor de Hebreus nos responde da seguinte maneira: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Tenho que dizer a você que acreditar que Deus criou todas as coisas não é resultado de uma conclusão lógica ou racional. É questão de fé. Essa mesma fé que nos é dada como dom de Deus. Vivemos em um mundo que tenta a todo custo extirpar o fator Deus de todo o cotidiano humano. Mas o padrão da humanidade criada sempre foi se maravilhar diante da beleza e grandeza da criação, buscando, como que tateando no escuro, tocar o Deus que fez tudo isso. Eis a nossa certeza em relação à criação. Se Deus criou todas as coisas, como as Escrituras afirmam, Ele está não somente no controle de tudo, mas também cumprirá seu propósito em ter feito tudo o que existe. Isso faz o nosso coração descansar. Se cremos que esse Deus que fez todas as coisas é bom e perfeito, a criação também chegará ao ponto de refletir seus santos atributos e Deus vai fazer isso. E isso nos dá a segurança de que Deus não lançou fora a sua criação, não vai desistir dela. Nós fazemos parte desse mundo que Deus criou e assim sendo, também faremos parte do glorioso propósito do Senhor.
Isso nos faz lutar nesse mundo e viver de forma a engrandecer e glorificar nosso Criador. Como podemos fazer parte da história da criação? Quando reconhecemos que somos feituras de Deus para o propósito de glorificarmos o seu santo nome. Ao mesmo tempo, quando entendemos que somos suas imagens aqui nesse mundo, de forma a proclamar e viver o amor divino dentro de todas as esferas de relacionamento. Quando, enfim, nós entendemos que Criador, o nosso Criador, nos fez para cumprir o propósito da sua glória.